Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. Olha, o tema de hoje é sobre o quanto você verdadeiramente está disposto a receber. E qual que é o problema quando a gente não está disposto a receber de tudo e de todos? O universo, ele não entende essa diferença. E quantas vezes a gente só quer receber aquilo que a gente julga que é o bom, o quanto que muitas vezes a gente está disposto a receber somente aquilo que a gente acredita que é o que vai ser contribuição para a gente naquele momento, quando na verdade tudo está certo o tempo inteiro. Seja muito bem-vinda, Ju, Moisés. Vou fixar aqui o tema dessa live para que quem possa chegar depois saiba aqui do que nós estamos falando também. Manda aviãozinho aí, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E olha, por que eu resolvi falar sobre essa live aqui hoje, né? Porque muitas coisas aconteceram na minha vida de ontem para hoje. E eu achei muito importante trazer isso aqui, né? Porque muitas vezes quando a gente já está num caminho de busca, que a gente já está fazendo exercícios de visualização, autoafirmações, já está utilizando práticas energéticas, né? Onde a gente já deseja manifestar uma nova realidade na nossa vida, e aí as situações interessantes, elas começam a acontecer. Muitas vezes a gente começa a se questionar, poxa, mas será que isso realmente funciona? O que eu tô fazendo de errado aqui? Muitas vezes a gente vai para esse lugar de começar a buscar o errado de nós, né? Em vez de abrir espaço para poder perceber o que tem de oportunidade nessas situações que estão acontecendo. Será que essas situações interessantes que estão acontecendo, elas estão vindo para a minha vida para ser contribuição? De que forma? De que forma isso que está acontecendo pode me ajudar aqui, né? Porque quando a gente começa a pedir as coisas para o universo, gente, acabei não conseguindo deixar aqui o tema, vou digitar já. Muitas vezes, quando a gente faz uma demanda para o universo, a gente cria muita expectativa de como aquilo precisa se atualizar na nossa vida. E quando aquilo se começa a se atualizar de uma forma diferente, muitas vezes a gente vai para esse espaço. Então, por exemplo, quando eu comecei a demandar para o universo que eu queria uma realidade diferente, por exemplo, em relação a ter mais tempo de qualidade, para poder ficar com os meus filhos, com a minha família. Quando eu comecei a demandar do universo que eu queria ter mais tempo para mim, que eu queria ter mais tempo para poder investir, né, em estudo, em tudo aquilo que eu queria crescer, em tudo aquilo que eu queria me desenvolver, perceba que naquele ambiente que eu estava lá na CLT, para mim, aquela realidade ela não era possível de se atualizar. Então, para que essa nova realidade, para que tudo aquilo que eu estou vivendo hoje pudesse se atualizar na minha existência, aquele emprego que tinha sido algo que eu tinha demandado ao universo, que eu tinha pedido muito, que eu tinha agradecido muito a Deus, que para a maioria das pessoas era algo incrível, aquilo precisava deixar de existir na minha realidade. E é sobre isso que eu vim compartilhar nessa live aqui hoje com você. O quanto, às vezes, a gente precisa perder, a gente precisa abrir mão, soltar aquilo que a gente considera como bom na nossa vida, e o bom e o mal, ele é somente um julgamento. Para quê? Para que novas possibilidades elas possam se abrir. Então, quando a gente começa a demandar para o universo que eu quero um relacionamento que verdadeiramente funcione para mim, eu quero que a minha vida financeira ela seja assim, 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 eu quero ter um trabalho que seja assim, assim, assim. Muitas vezes, quando você começa a fazer essa demanda para o universo, gente, a tua vida ela vai ser virada de pernas para o ar. Imagina uma faxina, gente, faxina aí, ó, na tua casa. Quando a gente vai fazer uma faxina na nossa casa, caramba, quando você, preste atenção como é que as coisas acontecem na nossa vida. Você começa a demandar algo para o universo, então a tua vida muitas vezes está uma bagunça. Você olha à sua volta, você começa a perceber um monte de coisas, de situações que não estão mais funcionando. Coisas que você gostava antes e que hoje você não gosta mais. Coisas que já fizeram sentido na sua vida, mas que agora você olha para aquela estante e você fala, isso aqui quebrou. Ou isso aqui que eu achava que era bonito, agora eu acho que é feio.
Isso aqui que eu amava usar, agora não faz mais tanto sentido pra mim usar. Isso acontece muito, gente, com as coisas que eu uso, né? Os brincos, os anéis, os cordões. Quantas coisas eu amava lá atrás e hoje eu olho pra Daniele de hoje, o meu corpo, ele não tá mais escolhendo usar aquelas coisas. Então, gente, a faxina é a mesma coisa. Então, quando a gente olha a nossa casa, tá toda aquela bagunça e a gente vê coisas que estão sujas, coisas que não estão mais funcionando, e você começa a fazer essa demanda para o universo, você vai precisar tirar tudo do lugar. Então, eu quero que eu escolho compartilhar com você essa consciência de que quando você começa a fazer demandas para o universo, para que a sua vida mude, para que algo apareça na sua vida hoje, nessa realidade, muitas vezes você vai se encontrar aí naquele dia da faxina. E pode ser que essa faxina ela dure alguns dias na sua vida. Pode ser que ela dure alguns meses na sua vida, algumas semanas. E tá tudo certo, né? O quanto que você está disposta a receber disso. Dessa desorganização que o universo ele vai precisar fazer na sua vida para que essa nova realidade ela possa se atualizar. Tá conseguindo acompanhar, gente? Tô conseguindo ser clara? Deixa aqui para mim para eu saber se está fazendo sentido para você. Vou fixar aqui o tema da live também. Vamos aproveitar para compartilhar o tema dessa live, o conteúdo dessa live, para que isso chegue para mais e mais pessoas. O quanto você está verdadeiramente disposta a receber, o quanto que você está verdadeiramente aberta a receber. Deixa eu salvar aqui. Sim, com certeza, Moisés, é exatamente sobre isso. E aí, gente, olha, eu tenho recebido umas consciências aqui que tem sido, assim, umas chineladas, sabe? E foi por isso que eu escolhi fazer essa live surpresa. Até ontem essa live também não existia aqui, né, essa ideia, foi algo que me surgiu no final do dia. Porque eu falei, gente, tem tanta coisa se atualizando, tanta coisa aqui acontecendo, situações interessantes, né? Porque desde que eu conheci Axis, eu aprendi que não existe certo e errado, não existe bom e mal, que tudo isso são julgamentos que a gente traz, né? E como aconteceram essas situações interessantes, eu escolhi compartilhar com você, porque pode ser que você esteja vivendo uma série de situações interessantes aí na sua vida e que você esteja nesse momento se questionando, sabe? Questionando Deus, questionando por que essas coisas elas estão acontecendo com você, ou por que você tem pedido tanto para o universo que uma realidade diferente se atualize e na verdade parece que quanto mais você faz, parece que quanto mais você pede, quanto mais você demanda isso para o universo, parece que mais as coisas elas vão se afundando, parece que mais as coisas elas vão se bagunçando na sua vida. E aí lembra lá da faxina, gente. Antes da gente conseguir terminar aquela faxina e das coisas, da gente olhar para nossa casa e a gente perceber que está tudo no devido lugar, que tá tudo muito mais lindo, muito mais limpo, tá tudo muito mais organizado do que antes. Para você poder olhar para aquelas gavetas que antes você acreditava que não tinha espaço, e quando você faz uma faxina, e quando você começa a organizar as coisas, quando você começa a liberar a energia dessas coisas que não fazem mais sentido para você, o quanto que você abre espaço para que novas coisas elas apareçam na sua vida. Então pensa lá, ó, eu falei dos anéis, dos brincos, dos cordões. Quantas coisas a gente vai guardando na nossa vida, se apegando a coisas que fizeram sentido na nossa vida lá atrás e que hoje não fazem mais sentido. E que talvez a energia dessas coisas, o espaço dessas coisas, né, não permite que novas coisas, que novas situações apareçam na sua vida. E que estejam mais alinhadas com aquilo que você está demandando para o universo. Seja bem-vinda, Gleice. Florescer magnético, eu sempre confundo, mas eu acho que é a Rose, né? Me corrija aqui se eu estiver falando errado, tá, Rose? Gleice, Angélica,
Então, gente, muitas vezes a gente precisa justamente abrir esse espaço, né? E quando eu conheci o mantra de Axis, o mantra de Axis, eu tô com um monte de anotações aqui de coisas que eu escolhi compartilhar com vocês, né? O mantra de Axis, ele diz, ele fala o seguinte, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E quando eu comecei a utilizar esse mantra, e eu não tinha feito a classe de barras ainda, né? Só de vendo na internet, eu acreditava que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, que a gente estava falando somente das coisas boas. E olha que louco, porque eu estava já demandando isso para o universo, eu já estava utilizando os mantras, só que eu acreditava que esse tudo era somente as coisas boas. Só que em Axis, né, quando eu comecei a fazer as classes e quando eu comecei a me aprofundar no que realmente, verdadeiramente significava o mantra, eu entendi que tudo é tudo. Tudo não é só as coisas boas, não são só as coisas que a gente acredita que são boas na nossa realidade. O quanto que você está disposta a receber tudo que o universo tem disponível para você hoje? O quanto que você está disposta a receber o pneu que furou, o teu vizinho que é pentelho, o quanto que você está disposta a receber da tua sogra que pega no seu pé, o quanto que você está disposta a receber dos teus colegas de trabalho, que talvez não seja exatamente como você imagina, como você criou expectativas que essas pessoas elas realmente fossem. O quanto você está disposta a receber dessas pessoas? E aí, gente, o que eu quero trazer? Que certo e errado é apenas um julgamento. Pode ser, inclusive, que tenham coisas hoje que não façam mais sentido para você, que até 10 segundos atrás faziam, coisas que há 1 ano atrás faziam sentido. Da mesma forma como coisas que talvez você não desse tanta importância lá atrás, e hoje essas coisas você percebe a importância dessas coisas. Então não tem certo nem errado, sabe? E tudo na vida são apenas situações interessantes que estão acontecendo. Eu ouvi esses dias uma metáfora, eu já tinha ouvido e eu não vou saber aqui repetir assim no detalhe, né? Mas eu quero trazer aqui o conceito para vocês. E eu achei muito interessante esse vídeo, né? E ele falava do seguinte, é a história de um fazendeiro, e esse fazendeiro, ele tinha muitos cavalos na fazenda dele, e o filho dele, ele gostava de montar cavalos, né? Ele era um excelente cavaleiro. E um dia o filho dele saiu com o cavalo dele e eles encontraram com cavalos selvagens, né? E aí ele voltou lá pra fazenda dele. Quando ele voltou cheio daqueles cavalos selvagens, né? Os vizinhos vendo aquilo, percebendo aquilo, os vizinhos falaram pra ele: olha, que bacana que seu filho conseguiu trazer esses cavalos, né? Que incrível, agora vocês têm novos animais na propriedade. E aí o fazendeiro, ele virou, né, pros vizinhos, ele falou: olha, pode ser bom, pode ser ruim. E ficou com aquilo, né? E daí o filho dele começou a tentar domar aqueles cavalos, né? E começou a tentar domar aqueles cavalos e começou a tentar montar os cavalos. E nessa que ele tentou montar os cavalos, um desses cavalos, ele tomou um tombo e aí ele quebrou a perna. E aí o vizinho dele foi e virou pra ele e falou assim: nossa, mas que ruim, né? O seu filho ter quebrado a perna, nossa, que chato isso. E eu quero que você se conecte agora com todas as situações na sua vida que você tá nesse lugar de julgamento, sabe? De que isso é ruim, de que isso não deveria estar acontecendo. Se conecta com esse espaço, com todas essas situações que você acredita aí que tá errado, né? Que não era pra ser assim. E, gente, durante muito tempo eu entrei nesse espaço e eu acho que a situação mais interessante que eu vivi na minha vida foi quando a minha neta faleceu, né? Quem me conhece aqui há um pouco mais de tempo sabe que em agosto de 2021, a minha neta, ela voltou pro plano espiritual com 2 anos e 8 meses, né? E quando isso aconteceu, assim, eu fui pro fundo do poço, sabe? E eu comecei, né, naquele momento, eu sempre fui uma mulher de muita fé, de muita fé. Independente de religião, tá, gente? Porque eu não tô aqui falando de religião, né? Mas eu tô falando que eu entrei num espaço de começar a julgar aquilo como algo muito ruim, né?
Porque a gente tem um interessante ponto de vista de que a gente veio para essa vida e que a gente precisa viver 80 anos, que a gente precisa viver 100 anos, que a gente veio aqui para poder, enfim, né? Quando uma pessoa jovem ela parte, a gente começa a repetir para as outras pessoas, nossa, tinha uma vida inteira pela frente. E o que eu não tinha me dado conta naquele momento, né? Que naquele momento eu tava julgando Deus, eu tava julgando o universo, eu tava julgando tudo aquilo que tinha acontecido como algo ruim e que não deveria estar acontecendo. E eu escolho compartilhar essa consciência aqui com você e eu tô sentindo aqui o meu corpo inteiro vibrando nisso, porque isso pra mim, gente, foi uma consciência assim muito grande que eu tive. E consciência inclui tudo, sabe? Quantas vezes, quando a gente começa a entender, quando a gente começa a compreender as coisas e se tornar consciente, a gente começa a diminuir o nosso julgamento. E que espaço é esse que você tem entrado na sua vida, que você acredita que você é melhor do que Deus? Porque quando a gente entra nesse espaço de julgamento e a gente começa a julgar as coisas que estão acontecendo na nossa vida e a gente começa a julgar as outras pessoas, a gente está se colocando num lugar de que a gente sabe mais do que aquelas pessoas, de que nós somos melhores do que aquelas pessoas. E eu entrei muito nesse espaço, sabe? Do errado daquilo que tinha acontecido. Por que Deus tinha tirado a minha neta? Por que a minha neta ela tinha falecido tão cedo, tão jovem? Por que a minha neta ela tinha toda uma vida inteira pela frente? E eu entrei nesse espaço. E aí, esses dias, né, nos meus estudos, e eu tenho estudado muito sobre física quântica, sobre energia, sobre consciência, sobre o universo, né? E o que a gente sabe é uma gota, o que a gente não sabe é um oceano. E aí eu vi num livro de Access, o nome do livro, gente, é Sendo Você, Mudando o Mundo, do Dr. Dan Heer. E aí, tinha uma pergunta lá, deixa eu ver se eu anotei essa pergunta aqui. Se a morte não for ruim, mas apenas uma escolha. Se a morte não for algo ruim, mas apenas uma escolha. E como que isso reverbera aí no teu campo? Como que isso vai contra tudo aquilo que talvez você tenha ouvido a sua vida inteira? Porque, gente, ficar triste com a morte é algo que nós também aprendemos na nossa cultura, tá? E por que eu digo que é algo que nós aprendemos na nossa cultura? Eu não tô falando do sentimento de saudade, tá, gente? Eu tô falando do sentimento de tristeza e dessa convicção que nós temos de que nós devemos ficar triste quando alguém parte. E eu quero compartilhar aqui com você que isso vem apenas do interessante ponto de vista que nós temos de que a morte é algo ruim. Ai, coitadinho, morreu. Ai, coitadinho, foi embora cedo. Percebe que a gente entra nesse espaço e que esse espaço ele é só um julgamento. Existem algumas culturas, como a mexicana, por exemplo, onde as pessoas elas celebram a morte. E por que celebram a morte? Porque a tristeza, né, da passagem, ela vem da gente estar olhando somente para essa vida, somente para essa existência, somente para essa carne, para esse corpo físico, para o que nós estamos vivendo agora. Quando você começa a tomar consciência de que a nossa vida, né, de que nós estamos aqui de passagem, de que a nossa vida não é o que a gente está vivendo aqui, né, mas que nós temos uma vida eterna, que o nosso espírito ele é eterno, que ele vem de muito antes, né, de tudo isso que a gente está vivendo e que ele vai permanecer mesmo quando o nosso corpo físico ele não estiver mais aqui. E quando a gente começa a olhar por essa perspectiva da vida eterna, de tudo aquilo que está além do corpo físico e das coisas que a gente já tem consciência, né? Porque a maioria das coisas nós não temos consciência ainda, a gente começa a perceber que a morte ela não é um castigo. E quantas coisas na sua vida você está vivendo hoje e você está interpretando como se fosse um castigo sem que verdadeiramente seja.
Traz essa energia do julgamento, de todas as coisas que você está julgando como ruins, como erradas, como coisas que não deveriam estar acontecendo, como situações que são interessantes, sabe? Que você não deveria estar passando. E quantas vezes você se colocou nesse lugar de julgar Deus, de cadê Deus que não está ouvindo aqui as minhas preces? Cadê Deus que não está ouvindo aqui tudo aquilo que eu estou pedindo, né? O que eu estou fazendo de errado que o universo ele não está ouvindo os meus pedidos? E aí, gente, quando o filho do fazendeiro, ele quebrou a perna, né? No dia seguinte, o país, ele entrou em guerra. E todos os jovens, eles foram convocados para a guerra. Menos o filho daquele fazendeiro, porque ele tinha quebrado a perna, então ele não foi à guerra. E aí as pessoas, né, que ficaram, que não foram para a guerra, viraram para o fazendeiro e falaram: nossa, que bom que o seu filho quebrou a perna e não foi para a guerra. E ele falou: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Por que eu escolhi compartilhar isso aqui hoje com você? Porque todo julgamento que a gente faz na nossa vida sobre o certo, o errado, o bom e o ruim, vem de um espaço de não consciência. Nós não temos todas as informações. E eu quero que você saiba que nesse momento você está passando exatamente por tudo aquilo que você precisa passar. E pode ser que tudo aquilo que você está julgando como ruim, como o errado da sua vida, seja exatamente tudo aquilo que se requer para que uma nova realidade se atualize. Para que tudo aquilo que você vem pedindo a Deus, ao universo, chame do que você quiser, do que fizer mais sentido para você, mas que todas essas situações que estão acontecendo na sua vida, elas, na verdade, elas são contribuição para uma nova realidade que você vem pedindo que se atualize. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Deixa eu saber, deixa eu ler aqui os comentários, que vocês deixaram um monte de coisas aqui e eu não queria me perder aqui da minha linha de raciocínio, tá? Vou deixar gravada, Angélica, vou deixar gravada. Eu escolho ser contribuição, eu escolho espalhar consciência para o planeta, porque é através de outras consciências que eu tenho despertado também. Eu tenho ouvido muitas lives, muitas outras pessoas que já aprenderam sobre outras coisas que eu ainda não sei, que eu escolho saber, e é por isso que eu escolhi compartilhar tudo isso aqui hoje com vocês. E o Moisés está trazendo: a morte de fato é uma escolha. Nós morremos para a existência, mas a nossa consciência vai existir ou não, dependendo das nossas escolhas. Gente, energia, quando a gente começa a estudar sobre energia, tá? A gente entende que energia não se perde, energia apenas se transforma, né? A nossa consciência, ela é eterna, ela continua. E tá tudo bem, né? Mas eu queria trazer isso aqui, que tudo aquilo que muitas vezes a gente está julgando como errado, como aquilo que é ruim, não necessariamente sabe? E eu poderia trazer muitos outros exemplos aqui, tá, gente? Porque tem situações na nossa vida que elas simplesmente, elas excedem a nossa capacidade de compreensão, tá? E exceder a nossa capacidade de compreensão não quer dizer que essas situações, elas sejam erradas, né? E no final do ano a gente passou por uma situação muito interessante também, né? Compartilhando até um pouquinho aqui da história da minha filha. No final do ano a minha filha, ela teve uma infecção urinária. Ela vinha fazendo um tratamento para poder engravidar. E aí, dessa infecção, ela precisou ficar internada, ela precisou ficar no CTI. E veio toda aquela emoção novamente, né? Todo aquele sentimento quando o médico disse que a minha filha, ela precisaria ficar no hospital, que ela não ia poder ficar com o telefone, que ela ia ter que ficar no CTI. Percebam que é muito recente a questão da perda da minha neta, né? E ali eu senti, assim, muito, 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 muito forte tudo aquilo novamente, né? E eu comecei a questionar a Deus: meu Deus, será que eu vou precisar passar por tudo isso novamente? E tá tudo bem, né? E aí a minha filha passou por essa situação. Por conta dessa internação, o tratamento dela para engravidar precisou ser interrompido. E olha só, preste atenção no que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Então, por conta dessa infecção, dessa internação, o tratamento dela para engravidar precisou ser interrompido. Isso foi de novembro, finalzinho de novembro para o início de dezembro, tá, gente?
E aí, quando foi em janeiro, no dia 3 de janeiro, entraram na casa da minha filha. A minha filha, ela foi assaltada, né? O meu genro, que era policial, ele reagiu ao assalto e ele foi baleado nesse assalto. E ele não está mais aqui conosco, né? Ele também voltou para o plano espiritual. E quando a minha filha, ela estava vivendo toda essa situação lá atrás, né? De ter perdido a filha, de não estar conseguindo engravidar naturalmente do marido, de precisar fazer um tratamento, de ir fazer um tratamento e esse tratamento, no interessante ponto de vista dela, não estar dando certo. Ela estava muito nesse lugar de revolta com Deus, né? O porquê que Deus não estava permitindo ela de ser mãe novamente, o porquê que ela não estava conseguindo engravidar. E mais uma vez a gente entra nesse espaço de julgamento, sabe? De acreditar que a gente sabe mais do que Deus. De acreditar que as coisas elas deveriam ser de uma determinada forma e não de uma outra forma, né? E quando o meu genro ele veio a desencarnar em janeiro, tudo fez sentido, sabe? O porquê que o tratamento ele não tinha dado certo no mês anterior. Então, muitas vezes aquilo que você acredita que não tá dando certo na sua vida é o que se requer nesse momento, sabe? É o que se requer nesse momento. Nós não temos todas as informações. E como seria, né, você começar a sair desse espaço de julgamento daquilo que está acontecendo na sua vida e você começar a fazer perguntas para o universo? Porque as perguntas, gente, elas abrem espaço, né, para que coisas diferentes se atualizem na nossa vida. E foi isso que eu fiz muito, né, de ontem para hoje, das situações que aconteceram, né? E quando eu comecei a fazer essas perguntas, né, a gente sai desse espaço, desse julgamento. E aí, gente, o que aconteceu ontem comigo, né, que me fez fazer essa live aqui hoje? E que gratidão pelo carinho, Angélica. Sim, Sabrina, né? A gente sente saudade, tá, gente? Porque eu tô sentindo muita falta do meu genro e eu sinto muito a falta da minha neta, sabe? Embora eu tenha crenças, né, em relação a isso. E quando eu falo de crenças, de coisas que eu acredito, né, de que eu acredito que eu possa me conectar com eles a qualquer momento, que não é o corpo físico que separa as pessoas, né, que a gente continua unidos pelo sentimento, pelo amor, por tudo aquilo que nos uniu aqui nessa terra, nessa existência, mas a gente sente a falta das pessoas. A gente sente a saudade, né? Mas o que eu escolho compartilhar com você é justamente sobre esse julgamento, sabe? Das coisas que estão erradas, das coisas que a gente acredita que estão... Que não estão sendo boas pra gente nesse momento, né? E aí, gente, o que aconteceu comigo ontem? Ontem uma pessoa entrou em contato comigo, né? Eu criei um curso chamado Potencialize Seus Resultados. E eu, durante muito tempo, eu vendi esse curso, né, para os coaches. Era um curso voltado para os primeiros passos do coaching, que o coach ele precisa dar para poder ele ter clientes pagantes, né? E quando a gente tem um negócio, quando a gente cria um curso, né, esse curso ele é como se fosse um filho, sabe? A gente cria um carinho, um amor muito grande pelas nossas criações. E aí essa pessoa, ela entrou em contato comigo ontem, né, dizendo que ela tinha uma notificação extrajudicial para me entregar. E essa notificação extrajudicial era pedindo que eu tirasse a página do meu curso do ar e que eu mudasse o nome do meu curso, porque essa marca, ela tinha sido registrada por uma outra pessoa, né, e que eu não poderia mais utilizar esse nome. E aí, gente, na mesma hora que eu recebi essa informação, foi como um baque, sabe? Só que quando a gente começa a usar as perguntas, não é que a gente não vai entrar nesse espaço novamente, porque a gente entra ainda, né? Mas a gente consegue sair rapidamente desse lugar. Então, na mesma hora, minha cabeça foi para aquele lugar de putz, por que isso está acontecendo? Tipo, que droga
droga que isso tá acontecendo? E comecei a ir pro lugar do julgamento de mim, né? Por que você não registrou essa marca? Por que você não registrou esse curso? E agora, olha o trabalhão que vai dar, olha quantos julgamentos, gente. Eu comecei a partir dessa situação, né? E agora olha o trabalho que vai dar, você ter que mudar, e o dinheiro que você investiu no site, e o tempo que você investiu nesse negócio. E aí eu comecei a fazer perguntas. Universo, o que se requer? O que eu preciso aprender com essa situação? O que tem de oportunidade nisso aqui? E aí, gente, quando eu comecei a fazer essas perguntas, me veio muito forte, sabe? E a gente recebe isso, gente, quando a gente fala de fazer as perguntas para o universo, a intenção não é que a gente responda essas perguntas com a nossa mente lógica. A intenção é que a gente receba do universo, de Deus, os insights que a gente precisa, a compreensão que a gente ainda não tem sobre aquilo que está se apresentando para nós, né? E aí, gente, não respondi, falei pra pessoa que eu estava na rua, que eu não podia responder ela naquele momento, mas que eu ia olhar tudo com calma e que eu ia dar um retorno pra ela, né? Sim, Moisés, e olha, o Moisés está trazendo aqui, o mal sabe como nos afetar. E sim, ele sabe. Só que eu quero que você saiba também que ser afetado é uma escolha. Ser afetado é uma escolha. Quando você escolhe não julgar o que é bom e o que é mal, quando você escolhe confiar no Senhor, no universo, em Deus, em tudo aquilo que está acontecendo, você escolhe também agradecer por todas as situações que estão acontecendo na sua vida. Mesmo que você olhe para essas situações e você esteja no julgamento de putz, que droga que isso está acontecendo. Putz, por que isso está acontecendo? Mesmo que você esteja olhando para tudo isso, que você acredite que isso é um castigo, que isso é algo ruim, que isso é algo de errado. Mas quando a gente vai para esse espaço da confiança, gente, a gente aprende a manter o nosso coração em paz. A manter o nosso coração em paz, porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida e que eu escolho compartilhar é que tudo que acontece me favorece. Tudo que está acontecendo na tua vida é para te favorecer, se você estiver disposto a receber. Por isso que essa live é sobre o quanto você está verdadeiramente disposto a receber de tudo e de todos, mesmo que isso seja desconfortável. Porque, gente, muitas vezes é o nosso ego que não quer perder um emprego. E muitas vezes tudo que você precisa na sua vida é perder esse emprego para que algo novo se atualize na sua vida. Muitas vezes é aquela pessoa que você acredita que é a pessoa que você nasceu para casar com aquela pessoa, é essa pessoa que precisa ir embora da sua vida para que o relacionamento que realmente vai funcionar para você se atualize. Então eu te convido a sair desse lugar do julgamento. E como seria estar aberta a receber de tudo e de todos e começar a se perguntar ao universo: o que eu preciso aprender com essa situação? Universo, que presente está guardado nisso tudo que está acontecendo na minha vida que eu não estou conseguindo perceber? E que se eu estivesse aberta para receber, eu seria capaz de agradecer. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão sentindo a profundidade disso? E aí, gente, né? Eu deixei passar, eu olhei para aquilo tudo, comecei a fazer as perguntas. E aí eu comecei a pensar, e aí me veio a consciência: Dani, você não está mais trabalhando com os coaches, o teu público-alvo agora são terapeutas. Aquele curso, quando você criou, você tinha uma consciência, ele tinha uma pegada. O que você está disposta a criar hoje é algo totalmente diferente, porque hoje, gente, eu não quero mais falar só sobre técnicas de vendas. Eu poderia, né, falar somente das coisas que tecnicamente eu aprendi em cursos de vendas, em cursos de negociação, mas hoje eu escolho incluir conscientização nos meus produtos. Eu escolho incluir conscientização em tudo aquilo que eu entrego, porque hoje eu acredito que uma coisa, ela não funciona sem a outra. Não adianta você saber todas as técnicas de vendas, não adianta você saber toda a parte teórica das coisas se você não está aberta para receber, se você não está disposta a ser contribuição para esse planeta, se você não está disposta a seguir a energia daquilo que se requer.
Se você não está aberta para confiar em Deus, no universo, em tudo aquilo que está acontecendo na sua vida e receber disso, para que aquilo que você realmente gostaria de atualizar, para que isso possa ser atualizado na tua realidade. E aí, gente, o que eu fiz, né? Eu falei, gente, lembra lá da faxina, né? Quantas vezes você precisa tirar coisas e situações da sua vida, da sua casa, para quê? Para abrir espaço para que coisas novas possam acontecer na sua vida, para que você possa abrir espaço para que situações, para que pessoas novas possam chegar na sua vida. E aí no final do dia, eu sentei na frente daquele site e eu lembrei de tudo de novo, de todo o dinheiro que eu tinha investido, de todo o tempo que eu tinha investido, de todo o carinho, de todo o sentimento que eu tive por aquele curso, do quanto ele foi contribuição para as pessoas. E eu agradeci o universo. Eu agradeci o universo pela oportunidade que eu tive de contribuir com as pessoas com aquele curso. Eu agradeci ao universo a contribuição que aquele site foi para mim. E eu fui lá e eu deletei o site, e eu fui lá e eu troquei o nome do curso, né, na área de membros, onde as pessoas ainda têm acesso a esse curso, as pessoas que compraram. E eu fui lá e troquei o nome do curso. E me veio uma leveza tão grande quando eu fiz isso. E me veio essa conscientização, sabe? De quantas coisas a gente precisa abrir mão nessa realidade, mas que nós não estamos dispostos a abrir mão, para que coisas ainda mais grandiosas apareçam na nossa vida. Quais são as coisas que você está apegado aí na sua vida que não estão te permitindo atualizar a vida que você realmente gostaria de estar vivendo? Tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir e descriar isso agora. Vamos soltar isso e vamos dissipar toda essa energia vezes 1 deusilhão de vezes. Como seria? Como seria? Você está disposto a soltar o controle. Você está disposto a soltar tudo aquilo que você acredita que é o certo na sua vida, para que novas situações se atualizem, para que a realidade que você tanto vem pedindo para Deus possa se atualizar na sua vida. Como seria você se permitir hoje fazer uma limpa na tua casa de tudo aquilo que não está mais funcionando para você, que não está mais te servindo. Gente, se tem 6 meses que você não usa mais, pega isso e dá para alguém. Abre espaço na tua casa. Olha para a tua vida, quem são as pessoas que você precisa limpar da tua vida, que não estão mais sendo contribuição. Quais são as energias, quais são as coisas que você está apegado aí na sua vida, que se você desapegasse, abriria espaço para tudo aquilo que você verdadeiramente vem pedindo na sua vida. E tudo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descria agora, vezes 1 deusilhão de vezes. Vezes 1 deusilhão de vezes. E aí, gente, no final do dia eu mandei a mensagem para a pessoa e eu falei para ela o que eu tinha feito, que eu já tinha tirado meu site do ar, que eu já tinha trocado o nome do curso, e eu abençoei essa pessoa. Eu falei que o seu curso... E eu até me emociono de falar, gente, porque a gente precisa estar num espaço de muita permissão, sabe? Porque ali eu reconheci que tinha um outro ser infinito, que não há separação entre eu e essa pessoa. E eu abençoei essa pessoa. E eu desejei que o curso dela possa abençoar muitas outras pessoas. Que ela possa verdadeiramente ser contribuição a partir desse lugar que ela está escolhendo. Porque eu também escolho ser contribuição. E eu escolhi compartilhar isso aqui hoje com você porque até bem pouco tempo atrás, sabe, eu ficaria muito chateada. Eu iria para o lugar do vitimismo, que eu sempre entrei e que eu sequer era capaz de reconhecer. E quantas vezes você está se colocando nesse lugar de vítima dessa realidade, de vítima das coisas que estão acontecendo contigo, sabe? Ó, coitadinha de mim, que isso tá acontecendo, coitadinha de mim, olha quanto dinheiro eu investi aqui e eu perdi, coitadinha de mim que eu fiz isso, que não deu certo. E que é justamente esse espaço de vitimismo que não tá te permitindo acessar a realidade que já está disponível para você hoje. E, gente, quando a gente está nesse espaço,
A gente não consegue perceber que a gente está nesse espaço. Então, durante tanto tempo na minha vida, durante quanto tempo na minha vida, eu me coloquei nessa situação de vítima, sabe? De coitadinha de mim. E isso não me permitia, sabe? Assumir a responsabilidade por tudo aquilo que está acontecendo. E eu quero que você saiba que nada na sua vida está acontecendo. Tudo na sua vida você está criando. Tudo na sua vida você está criando, seja de forma consciente ou inconsciente. O problema, né, que não existem problemas, mas o problema é que você não tem essa consciência. E quantas cacas você está atualizando aí na sua vida e você está fazendo isso de forma inconsciente justamente por estar nesse lugar do vitimismo, por acreditar que as coisas estão acontecendo e olha, coitadinha de mim que tudo isso está acontecendo. Como seria você assumir o protagonismo da sua vida? Como seria você começar a confiar no universo e começar a pedir que aquilo que você realmente quer se atualize na sua realidade? O que se requer? Eu não sei o que fez você vir para essa live hoje. Eu sei que nada acontece por acaso. E eu não sei o que você quer mudar. Mas como seria você começar a fazer perguntas para o universo, tá? Vou pegar aqui o exemplo do dinheiro, gente, porque muitas pessoas estão vivendo situações interessantes em relação ao dinheiro, né? E é algo que eu tenho recebido muito aqui. Então, como seria você sair desse lugar da conclusão de que você não tem dinheiro e que você anda repetindo aí insistentemente para o universo, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Como seria você começar a perguntar para o universo, como eu posso ter mais dinheiro com total facilidade na minha vida? Universo, quais são as fontes de renda que estão disponíveis para mim hoje que eu não estou conseguindo reconhecer e que se eu reconhecesse, atualizaria uma nova e gloriosa realidade na minha vida. Universo, quem são as pessoas que podem contribuir comigo para que eu tenha mais dinheiro com total facilidade? Universo, quais são as escolhas que eu tenho feito que se eu não fizesse mais, me permitiria ter mais dinheiro com total facilidade? Universo, o que mais é possível aqui? O que mais é possível? Como eu posso atualizar toda a minha situação financeira e sobrecriar a minha realidade muito além de tudo aquilo que eu acredito ser possível? Como seria, gente? As perguntas, elas abrem espaço. As perguntas, elas trazem energia. E isso também é bíblico, tá? Porque na Bíblia, né, estudando sobre a palavra, a gente aprende que as palavras, elas têm poder, né? A gente, quando começa a estudar sobre a física quântica, a gente começa a perceber a energia que está por trás das palavras, né? A energia que está por trás das palavras e como que quando a gente muda a energia daquilo que a gente está falando, a gente muda a energia de tudo aquilo que está se atualizando na nossa vida também. Então, gente, quando a gente escolhe sair da conclusão de tá errado, tá certo, de isso é bom, isso é mal, isso é ruim, né? Isso tem que ser dessa forma, como a gente começa a fazer as perguntas para o universo, a gente tá abrindo espaço para quê? Para sair dessa energia interessante ali da contração das coisas que a gente acredita que não estão funcionando pra gente, para poder abrir um espaço para quê? Para aquilo que você realmente deseja manifestar na sua vida. Ó, o Moisés está trazendo aqui, ó, não tenho dinheiro, mas não me falta nada. E aí, Moisés, ó, é fazer pergunta para o universo, em todos os lugares, tempos, dimensões e realidades onde eu estou escolhendo não ter dinheiro. Vamos destruir e descriar isso? E olha, eu quero trazer aqui um interessante ponto de vista sobre isso, tá, gente? Por quê? Porque não tem certo nem errado, não tem bom nem tem mal, tá? Não é sobre isso. Só que o dinheiro, ele é apenas uma energia e ele é uma energia de acesso. Na verdade, a gente não quer o dinheiro. A gente pensa que quer o dinheiro, mas a gente não quer o dinheiro. O que a gente quer são todas as coisas que o dinheiro ele pode proporcionar. Então, muitas vezes, o que você quer? Você quer a viagem com a tua família, você quer uma casa confortável, você quer uma alimentação de qualidade, você quer poder ter um conforto, poder ter um plano de saúde, poder ter um carro, enfim, eu não sei o que você quer, mas eu quero que você saiba que o dinheiro ele é só uma energia de acesso para as coisas que você verdadeiramente deseja manifestar.
Porque só o dinheiro mesmo, gente, só a cédula, né? Aquela nota, ela não representa nada. O que tem representatividade na nossa vida é o que aquela cédula, o que aquele dinheiro físico ele é capaz de manifestar, né? Ele é capaz de proporcionar pra gente a partir das experiências, tá? E aí, gente, uma técnica que eu expliquei aqui na minha última live, que tem me ajudado muito também, é a técnica do 1%. Por quê? Às vezes, quando a gente está vivendo essas situações interessantes, né? E a gente, por exemplo, imagina que tua conta tá negativa, tua conta tá no vermelho, e aí você acredita que, sei lá, é muito difícil você conseguir mudar essa realidade. Ou você está muito acima do peso e você, sei lá, você precisa perder 20 quilos para você poder ficar dentro do teu peso ideal. Então, muitas vezes a gente olha para esse espaço, né, entre a nossa realidade e aquilo que a gente realmente gostaria de estar vivendo na nossa vida, e a gente acredita que aquilo tá muito distante, a gente acredita que aquilo é muito difícil. Olha a gente aí no julgamento novamente. E aí, qual é a pergunta que você pode fazer? Como eu posso ser 1%? Como eu posso ser 1% mais magra hoje? Como eu posso ser 1% mais rica hoje? Como eu posso ser 1% mais consciente hoje? Como eu posso ser 1% mais compreensiva hoje? Como eu posso ser 1% mais... como eu posso ter 1% a mais de empatia hoje? Como eu posso ser 1% mais amorosa hoje? E aí perceba, gente, vocês conseguem perceber a leveza do 1%? A leveza que o 1% ele traz? Eu hoje, por exemplo, eu estou com 75 quilos, né? 75 quilos. A Nutri diz que o ideal seria estar com 65 quilos, né? E aí, quando eu penso assim, eu preciso perder 10 quilos, preciso emagrecer 10 quilos. Quando a gente olha assim, 10 quilos, a gente pensa, nossa, é muito, 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 muito difícil, né? E aí, quando a gente pensa em 10%, né? 10%, né? Eu precisaria perder 1 quilo. 1 quilo. Quando você pensa em 1%, eu tô falando aí de 100 gramas. Então, percebe que quando eu olho para os 100 gramas, eu penso assim, caramba, 100 gramas é fácil, isso é moleza para eu perder os 100 gramas. Só que o que acontece, gente? Qual que é a mágica, né? A mágica é quando você começa a manifestar 1% a mais na sua vida todos os dias de tudo aquilo que você realmente deseja. Então, se todos os dias eu perco 100 gramas, o que acontece em 3 meses? Se todos os dias você é 1% mais compreensiva, 1%, o que acontece daqui a 3 meses? Se você demanda ao universo que todos os dias você seja 1% mais rica, né? 1% mais consciente, 1% mais feliz, 1% mais não sei o que você está pedindo, mas o que acontece em 3 meses? Percebe a mágica? Então essa é uma ferramenta muito poderosa. Gente, estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa live. Eu agradeço a você que ficou aqui até o final. Agradeço a todos os comentários amorosos aqui. E uma coisa que eu tenho pedido, gente, uma pergunta que eu tenho feito todos os dias é como eu posso ser mais contribuição para esse mundo? Como eu posso ser mais contribuição para esse planeta? Quem são, todos os dias quando eu acordo, eu pergunto, quem são as pessoas que eu poderei ser a máxima contribuição? Mas eu também peço, quem são as pessoas que poderão ser a máxima contribuição para mim hoje? E olha que lindo foi essa live, quanta contribuição vocês foram aqui para mim, né, comentando, trazendo aí os feedbacks amorosos de vocês, isso também é escolha, sabe? Então, se você tá vivendo alguma situação interessante aí, existem 2 perguntas muito poderosas, eu posso mudar essa situação? Universo, eu posso mudar essa situação? Se sim, como eu posso mudar essa situação? Como pode ser mais fácil? Como pode ser mais leve? Como pode ser mais divertido? Porque, olha, gente, o que acontece lá com os problemas, né? Que a gente acredita que é o problema. Se o problema não tem solução, não adianta você se preocupar com ele, porque não tem solução. Não adianta você gastar a sua energia com ele. Se um problema tem uma solução, você não precisa gastar a sua energia com ele, porque tem solução e vai ser resolvido. E é isso, gente, domingo agora,
Estarei no Recreio dos Bandeirantes dando uma classe de barras de Axis, onde eu ensino sobre as barras de Axis. Vou facilitar, na verdade, que a gente chama de facilitação, né? Para que você possa aprender sobre as barras de Axis e sobre muitas outras ferramentas de expansão de consciência. Eu falo que Axis foi um grande presente na minha vida, porque eu fui fazer minha primeira classe somente para conhecer as barras e eu recebi tanto da classe, foram tantos insights, tantas consciências, tantas fichas que caíram para mim na minha primeira classe de barras de Axis, que eu escolhi também me tornar uma facilitadora e espalhar mais consciência para o planeta. Então eu quero ser aqui hoje, eu escolho ser a energia do convite, e se você sentir aí no seu coração, me manda um direct. Para mim vai ser uma honra poder facilitar que essa ferramenta ela chegue até você também. Se não for o momento ainda, tá tudo bem, tá tudo certo como é, né? Eu falo que tudo também são as nossas escolhas, aquilo que a gente tem escolhido. Lá no meu link da bio você encontra também o meu canal do YouTube. Eu tenho subido vídeos lá e escolho compartilhar cada vez mais vídeos, cada vez mais conteúdos. Então, se essa live aqui hoje foi contribuição para você, deixe os seus comentários lá, eu vou salvar a live. Deixe os seus comentários lá para que esse conteúdo possa chegar para mais e mais pessoas. E compartilhe. Compartilhe também para que possa ser contribuição na vida de outras pessoas também. Gratidão, tá, gente? Um beijo grande e até a próxima!